Bom, galera, estou finalizando a minha jornada de trabalho e estou aqui em Ipanema, né? Aí estou impactado com a beleza, né? Não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu sou carioca, mas toda vez é um impacto, né, visual. E pensando nisso aqui, onde o metro quadrado de um apartamento varia entre 17 mil reais, é um valor muito alto, né? Se você pensar num apartamento considerado pequeno, de 80 metros, daria mais de 1 milhão, não é isso? Tô fazendo mais ou menos aqui no chute. Mas aí, pensando nisso aqui, pensando nessa beleza, me veio à cabeça o espírito de porco, né? Nem todo mundo tem esse privilégio aqui de ter ruas limpas, né? Vizinhos que não fazem barulho. Então, pensando nisso, eu queria abordar esse tema, bater um papo aí com vocês. E algumas características, né? Por que esse nome, o espírito de porco? Por que que isso é caracterizado em bairros que não são nobres, né? Em bairros mais pobres? Mas aqui tem um porquê, né? Tem uma característica. Por exemplo, você sabe na real o que é um espírito de porco, né? E suas características, você sabe? Então, essa expressão, espírito de porco, é usada para falar de atitudes egoístas ou desrespeitosas. Exemplo, né? Como com certeza, provavelmente na sua rua deve ter. Como jogar lixo na rua, ou estragar coisas públicas, roubar coisas, tentando levar vantagem em tudo. Jogar lixo na porta do vizinho, som alto, fazer um barraco, uma casa, né, de qualquer jeito, com janelas viradas para o vizinho, seu cachorro fazer cocô na porta do seu vizinho, né? Alguns, né, até dizem que isso é comum entre brasileiros, mas essa ideia é injusta e simplista. Por quê? Ela não considera os problemas sociais, econômicos e culturais que influenciam, né, esses comportamentos. Então a pergunta que eu tenho para você: seria justo generalizar? Então dizem que todos os brasileiros têm um espírito de porco. Dizer, né, que todo brasileiro tem um espírito de porco seria errado. Bom, se apenas 1% da população, cerca de 2 milhões de pessoas, com uma população total de 210 milhões, fazem essas coisas, como destruir patrimônio público, e isso já causa muitos problemas, na verdade. Só 1%, né, dessas pessoas que fazem isso já causa esse grande estrago. E eu particularmente também, lá onde eu moro, eu construí minha casa já tem 20 anos. Eu queria que você prestasse atenção, que pode ser o seu problema também, você pode estar vivendo isso. Então há mais de 20 anos eu construí a minha casa, né? Não é uma mansão, mas é uma casa dentro dos padrões. Quais seriam os padrões então? Eu tinha um terreno, então eu dividi a casa, não deixei a casa na divisa, não colei a casa no muro, deixei espaço na frente, deixei espaço no lado direito, no lado esquerdo, para que isso me trouxesse um certo conforto na questão, por exemplo, se eu colo a casa no muro, né, poderia fazer barulho e incomodar o vizinho. Se o vizinho fizesse barulho, poderia me incomodar. Então são atos simples, né, que trazem esse bem-estar para a comunidade, para o seu bairro, para o seu vizinho. E eu fiz isso pensando no futuro. Qualquer dia eu vou mostrar a casa para vocês. Então, após mais de 20 anos, né, veio vindo vizinhos ao redor da minha casa. Inclusive a pessoa que me vendeu o terreno, ela fez uma casa colada no muro, deixou em menos de 30 centímetros do muro e colocou 3 janelas para cá, né? E é desconfortável, eu quase não vou nos fundos da parte de trás da casa, mas isso incomoda bastante, né? Você saber que quando vai tem gente em cima olhando. Eu tive que, às pressas, fazer uma cobertura para tampar a visão, também um pedaço da parte lateral dos fundos da casa. Enfim, quando eu estava construindo o meu muro, há 20 anos atrás, eu falei: olha, essa mangueira vai rachar o muro no futuro. Não vai não, porque eu cavei bem fundo. Mangueira não tem essa, né? Mangueira engrossa, a raiz sobe, né? Dito e feito, 20 anos depois, tá aqui meu muro rachado, quase caindo, rasgando a cinta. Enfim, algumas dessas atitudes
que a gente pode considerar com certeza que a pessoa é o espírito de porco. E eu te pergunto, como com uma pessoa dessa prejudica o vizinho, não é? E ainda consegue dormir? Aqui na rua, por exemplo, outras características. As pessoas pegam cachorros para criar, né? Os cachorros dão filhote, eles vão largando o cachorro na rua. A rua fica cheia de cocô, você passa por cima de cocô, é mosca na rua. Enfim, são essas atitudes e, inclusive, infelizmente, eu estou vivendo isso e na prática não é nada legal, né? Você vê um bairro ser destruído por pessoas que têm a mente pequena, que só pensam em si, e isso é muito ruim, né? Então, isso é um pequeno relato do que é as características, né, da pessoa cujo o nome se diz espírito de porco. É o problema dos pequenos grupos, mais importante falar de maiorias, né, ou de minorias. É entender que o grupo pequeno, né, pode causar problemas, por exemplo, de jogar lixo na rua, entupir bueiros, causar enchente, festas barulhentas, né, no Brasil isso já se tornou muito comum, de madrugada, que atrapalha o sono de todos, dirigir mal no trânsito, inclusive tomei uma fechada aqui atrás, colocar vidas em risco. Esses comportamentos, mesmo feitos por poucos, afetam todo mundo e é demais, né? Cada pessoa tem um limite para o que acha aceitável, mas muitos se sentem que falta de respeito com os outros com o que é de todos, né? É um problema de todos e é um problema grande no Brasil, né? É um problema grande no Brasil. Essa questão do espírito de porco pode até ser leve para descrever essa falta de educação, mas dizer que isso é algo que todos os brasileiros ignoram, que esses problemas também existem em outros lugares e que muitas vezes são piorados por questões maiores. Na pandemia, os problemas do Brasil parecem até que pioraram. Na pandemia mostrou bem os problemas do Brasil, coisas como transporte público lotado, pobreza, dívidas tornaram difíceis seguir regras de saúde. Além disso, o governo não ajudou muito e muitas informações erradas circularam. Tudo isso criou uma situação muito difícil. Culpar só as pessoas por isso é errado. Por quê? A falta de estrutura e liderança também teve grande impacto e tem tido, né, grande impacto. Então, a única solução para isso seria, em vez de chamar o brasileiro de espírito de porco, deveríamos focar em ensinar respeito e cuidado com o que é de todos. Programas de educação, melhores serviços públicos, né? Punição, né? Aqui a chave para isso, a punição para quem destrói coisas podem ajudar a diminuir esses tipos de problemas. Além disso, é bom lembrar que esses comportamentos não são só do Brasil, eles acontecem em outros lugares com problemas parecidos. Bom, uma conclusão. O espírito de porco não é algo que define o brasileiro, é um problema de poucos que afetam muitos, e julgar todo mundo por isso seria injusto e esconde problemas maiores, como a falta de estrutura. Eu acho que, certeza quase, o melhor caminho é investir em educação e serviços para que o respeito e o cuidado com o que é de todos sejam comuns. Assim, então, podemos construir um Brasil melhor, onde o respeito seja a regra e não a exceção. Bom, é isso. Eu já estou aqui, já saí de Ipanema, né? Já estou aqui no Leblon, de Ipanema para Copacabana. Eu estou indo sentido Ponte Rio-Niterói. Então é isso. Mais um desabafo aqui, minha opinião sobre essa questão do espírito de porco. Tem que vai essa beleza aqui, né? Começando a viagem em Ipanema, passando agora por Copacabana. E é isso, me veio essa questão na mente. E é isso, eu queria saber sua opinião também, se onde você mora tem espírito de porco, né? Pessoas que fazem, né, essa algazarra, né? Os vizinhos, barulho, cachorro, né? Eu, por exemplo, também semana passada, lembrei, eu fui no Leblon, aí depois de Ipanema, e cheguei lá 4h30 da madrugada para buscar um passageiro. Eu pensei, meu Deus, quando eu parar o carro lá na rua,
Era rua de casas mesmo, casas e apartamentos. Eu falei, os cachorros vão começar a latir. Eu cheguei devagarzinho, parei o carro, desliguei o carro, abri o vidro, né, um pouquinho assim, aquele silêncio, sabe? A rua limpa, sem cocô de cachorro, sem barulho algum. E eu falei, caramba, você tem cachorro, os cachorros devem ser educados, né? Caraca, eu falei, até os cachorros. Mas aí a gente tá falando de outro nível, né? Casas a partir de 4 milhões de reais, enfim. É questão de educação, né? Muitas pessoas botam a culpa no dinheiro, porque eles têm dinheiro, mas na verdade é educação, né? A gente tem visto aí que alguns MCs têm se tornado milionários e vão morar em condomínios de alto padrão, Alphaville e outros condomínios por aí, e tem atitudes de favelado, né? De espírito de porcos, por exemplo, som alto a noite toda, barulho de moto. Então a questão nunca foi financeira, essa é a minha opinião. A questão sempre foi na mente, né? Uma mente pequena, uma mente vazia, aonde sempre quer levar vantagem e não respeita o próximo, né? Não se incomoda de estar incomodando o próximo. Bom, eu já falei demais, já tá aqui com 12 minutos de vídeo quase, e é isso. Fica com Deus, até o próximo vídeo.